eu tenho interesse hoje de falar sobre impossibilidades e possibilidades. E eu diria o mais comum de todos, o Deus do impossível. É o tema que nós gostaríamos de falar. Eu quero dizer e confessar aqui para os irmãos que eu, já há algum tempo, que eu não prego sobre esse tipo de tema. Nós ficamos, de certo modo, mais incrédulos do que crente, porque às vezes nós racionalizamos tudo. E sempre que nós vamos pregar, nós temos sempre um interesse em que Deus cumpra tudo aquilo que a gente fala. E certamente nós propensos a até temerosos, porque nós vamos dizer assim, olha, irmão, eu vou subir no púlpito e vou dizer que Deus faz coisas extraordinárias, mas e se Deus não fizer? Como é que nós vamos justificar estas pregações? Então, por diversas vezes é muito mais fácil e cômodo para nós justificarmos diante daquilo que nós sabemos fazer com facilidade. Mas aquilo que nós vamos dizer que não é nós, não está em nós a capacidade e o poder, mas está no Deus que nós pregamos, é outra situação, porque vai depender de você e de Deus, e nós somos aqui só alguém que vai comunicar alguma coisa que pode ser que aconteça. E aí dentro desse pode ser e pode não ser, a gente prefere se acuar e deixar assim, olha, vamos falar de coisas da vida que são mais práticas do que a gente falar de coisas extraordinárias. Mas eu quero hoje falar com os irmãos de talvez de impossibilidades que nós às vezes estamos acostumados e achamos comum. Coisas que já foram pregadas, que foram cantadas aqui, que eu achei que é lindo, quando a gente diz que Deus ressuscitou, e a gente está tão habituado que a gente não percebe o milagre extraordinário de que é um ser humano ressuscitado ser levado ao céu. A gente ouve isso desde criança nos relatos, nas pregações e entre outras coisas, e a gente fica acostumado. E para a gente o extraordinário é outras coisas, não é isso. E para começar a falar sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 1 ao 3, que nós pretendemos falar sobre essa impossibilidade, e daí passarmos do meio para lá para coisas mais práticas. E então, vai dizer assim o texto bíblico: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Há uma situação que nós podemos perceber nesse texto, e que talvez você diga para mim, meu irmão, mas qual que é a impossibilidade? Primeiro, eu pesquisei a respeito da palavra, e essa palavrinha incapaz, ela poderia ser traduzida por impossível, da mesma forma. O texto vai propor essa incapacidade, então, impossibilidade, impotência, entre outras coisas. Mas o texto vem de uma sequência de que Paulo está com um problema sério. Paulo está dizendo, olha, eu quero fazer alguma coisa que eu não consigo fazer. Quando eu desejo o bem, o mal está em mim. Há uma luta interior muito grande, que está no finalzinho do capítulo 7, e o Paulo fica dentro dessa luta e dessa guerra interior, e Deus vai dizer para ele, olha, e ele vai dizer, olha, mas graças a Deus por Jesus. Por quê? Porque é Jesus quem faz com que esse nosso interior seja transformado, e a gente venha parar de reagir instintivamente. E a gente venha ser cheios do Espírito Santo para poder decidir sobre pecar e não pecar. Aí você vai dizer para mim, mas meu irmão, como é isso? Isso aqui é o que a Bíblia diz, porque o Senhor nos livrou da condenação do pecado e da lei, que naturalmente, instintivamente, nós iríamos reagir mal. Mas o Senhor Jesus tirou de nós essa impossibilidade de raciocinar. Desculpem, de reagir como um cachorro ou um animal, desculpem. Mas nós passamos pelos problemas da vida e você pode sim decidir pecar ou não pecar, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. E o que é mais extraordinário no texto é que o Senhor Jesus livrou eu e você da condenação. E ele diz, portanto, nenhuma condenação há. A pergunta é,
quem era capaz de fazer com que o homem deixasse de ser condenado? Quem seria o ser humano capaz de tirar a condenação de nós? Dotado de sabedoria, inteligência? Não. Puro, perfeito, capaz de levar sobre si os nossos pecados e dizer, agora vocês estão livres. Não tem mais condenação. Será que dá para a gente analisar de forma superficial um texto e dizer assim, olha, eu consigo, meu irmão, de certa forma, enxergar algo impossível que Deus fez por nós aqui. Eu consigo, talvez, começar a perceber que Deus me fez perceber que essa lei, que era algo externo, e talvez um comportamento que as pessoas vivem ou viveram no passado, não era capaz de dar liberdade, mas simplesmente de pôr a pessoa dentro de uma forma, sendo que o interior está do mesmo jeito, não foi transformado. E o que é mais maravilhoso e mais impossível de fazer é você mudar o interior do homem. Você discute, você argumenta, você prova com texto bíblico, mas você não muda a opinião da pessoa. Você não consegue entrar na cabeça do ser humano e falar, olha, a partir de hoje, você não deve mais agir assim, você tem que agir assim. A gente prega de novo, repete o texto, faz exegese, faz o caramba, 4, e a pessoa não entende. Mas o Espírito Santo tem poder de fazer isso. E quem dera eu e você perceba que toda essa impossibilidade, toda essa incapacidade que temos a partir do argumento de transformar vidas, o Deus que está aqui presente no meio de nós tem todo o poder de fazer. O grande problema é que nós estamos reagindo e agindo da nossa própria forma. E nós não levamos em consideração que Deus é poderoso para fazer isso. Nós não levamos em consideração que talvez você que tem alguém que gostaria que fosse transformado e se tornasse outra pessoa, esse Deus que nós pregamos tem poder para fazer isso. Nós passamos, entre outras dificuldades na vida, e isso nós não acreditamos mais. Eu quero dizer para os irmãos isso de experiência própria. Passamos mais de 20 anos orando por alguém para que Deus transformasse. A pessoa foi embora, abandonou-nos e está sem transformação. E aí por isso nós nos acuamos e dizemos assim, será que Deus tem poder para transformar? Será que Deus tem poder para mudar o interior do homem? É só nós olharmos para nós mesmos. É só você perceber o que Deus é capaz de fazer com você e comigo. É só nós olharmos para as nossas vidas e ver quem era você há alguns anos atrás e o que é que Deus fez com você, meu irmão. Porventura você não enxerga aí uma impossibilidade que para o homem era impossível, mas para Deus não era impossível. Porventura você não percebe a ação milagrosa do Espírito Santo de Deus nisso? Quem dera, meus irmãos, nós pudéssemos perceber a ação de Deus nas coisas simples da vida. Quem dera nós pudéssemos retomar a vida e olhar que Deus talvez fez coisas que nós nem agradecemos. Na sexta falávamos sobre o Salmo 103 e dizíamos, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque passam batidos benefícios, passam desapercebidos as coisas que Deus faz por nós, porque nós às vezes ou olhamos para nós e dizemos, isso aqui foi eu que fiz, ou nós nos acostumamos. E quem dera ao Senhor hoje pudesse me fazer recobrar a dimensão da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, meu irmão. Quem dera você pudesse compreender que o que para a gente ficou fácil, sabe aquela coisa de que você mentiu e aí de repente você, puxa, eu menti, vou me arrepender, me perdoa, Deus me perdoa. Virou uma coisa que é comum. Eu peço perdão todo dia, eu confesso pecado todo dia, então isso não é nada. Porque nós estamos aqui orando todo culto, orando. A gente está habituado. Mas você tem noção que o perdão dos nossos pecados e estar livre da condenação é algo extraordinário? Deus empreendeu o seu maior esforço. Deus demonstrou potencialmente o seu amor por cada um de nós para poder perdoar os nossos pecados e transformar as nossas vidas, e nós parece que não damos tanta importância a isso. Mas quem dera ao Senhor Jesus, por meio do teu Espírito hoje, pudesse fazer com que eu e você,
dissesse assim, olha, Senhor, que coisa impossível, que eu nunca percebi que fosse tão impossível assim. Nós vamos chegar nas impossibilidades da vida, mas vamos primeiro pelas coisas espirituais. Porque não há meios pelos quais você possa entender a encarnação de Jesus e dizer que isso não é algo extraordinário. Um Deus, sendo como Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes tomou forma de homem e se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. E aqui, o texto que lemos, ele vai dizer que Deus enviou seu próprio Filho à semelhança de homem pecador. Alguém perfeito se tornou imperfeito para redimir-nos, para nos dar liberdade. E parece que ainda ficou comum para nós, ficou comum para mim, meu irmão, eu estou confessando aqui. Para mim é normal, porque às vezes a gente, na ceia propriamente dito, em que trazemos à memória os feitos de Jesus, é algo, a gente diz quão maravilhoso é, quão lindo, hino extraordinário, e às vezes passamos sem dar valor a todos esses feitos. Mas o que eu acho lindo é que o Senhor Jesus disse assim, olha, eu não vou condenar o homem, mas eu vou condenar o pecado. E a partir de Jesus ele condenou o pecado. E nós podemos hoje ser livres, meus irmãos. Que coisa extraordinária. Se nós pudéssemos perceber a grandeza da manifestação da graça de Deus a nosso favor, nós agiríamos de forma diferente, talvez. Não espero manifestações, talvez, suas, de palavras, mas eu espero que a gente tenha um coração quebrantado e perceba toda essa ação fora do normal. Você acha que a Bíblia vai dizer que Deus olhou da terra, do céu e não viu um justo sequer? Não havia alguém que pudesse expiar o nosso pecado. Não havia alguém que pudesse fazer uma boa ação, que pudesse estar lá no meu lugar e no seu lugar e ser aceito. E hoje você pudesse dizer, olha, o Wagner poderia estar lá. Aquele outro irmão que é uma bênção poderia estar lá também. Talvez Noé. Quem sabe Moisés. E a gente começa a citar aí. Coloca o Wagner aí, já está barbudinho, parecendo Moisés, a gente põe no meio da coisa. E aí, na verdade, não tem como. Não há essa dimensão de ser aceito por Deus para um homem comum como nós. E aí a gente entende todas essas coisas como algo natural, algo comum. E não é comum, meu irmão. É algo extraordinário que o Senhor Jesus fez por nós. E quem dera hoje eu fosse capaz de perceber isso. Você vai dizer, meu irmão, eu não quero falar nada novo para você. Eu não quero falar nada de teologicamente que você não conhece. Eu quero dizer para você aquilo que você já sabe. Mas que você olhe pela perspectiva da impossibilidade que Deus foi capaz de fazer possível. De Deus ser capaz de nos tornar acessível a presença de Deus e de nos fazer ser aceito na presença de Deus. O Fernando pregou alguns domingos sobre presença de Deus, o que ela causa, quais são as consequências, tudo isso, mas para que tudo isso aconteça, alguém precisava abrir a porta para você entrar nessa presença. Porque senão nunca nós desfrutaríamos tamanha presença de Deus, nunca nós teríamos acesso a essa grandeza e essa graça maravilhosa. Jamais. Então, tem mais um texto que eu quero usar para falar com os irmãos. Lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Um único versículo. Verso 4. Capítulo 10 e o verso 4. Vai dizer assim. É só um pedaço do versículo. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado, ou elimine o pecado, depende da sua tradução. Você vai perceber que, mais uma vez, é claro que o escritor aos Hebreus ele tem o interesse de mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo, de mostrar a superioridade de Deus em relação àquilo que já havia acontecido, como sacrifício do templo, e entre outras coisas, o tipo de sangue, e como é que fazia em relação ao perdão de pecados. Ele está dizendo aqui, olha, não tem como, é impossível que o sangue de bodes e touros perdoe pecados, ou elimine pecados, ou tire pecados. Perceba que essa palavra aparece dentro de um contexto que é pouco usual. As
pessoas, para pregar de impossibilidade, vão usar qualquer outro texto. E é difícil, que a gente precisa tirar ele do contexto para a gente poder falar disso. Mas aqui, se a gente for usar exatamente essa perspectiva de que o texto está falando da superioridade do sacrifício de Cristo em relação ao sacrifício conhecido naquela época, você vai começar a perceber que o Senhor Jesus está abolindo algo que se fazia todo ano, todo mês, entre outras coisas, para um único e perfeito sacrifício. E o que é lindo, que ele vai dizer assim, olha, e havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, estando assentado à destra de Deus Pai, o Senhor Jesus é aceito uma única vez. E depois nunca mais precisamos oferecer mais nada a Deus. Animal, nada. Ele está tirando aqui talvez um sentido de culto que talvez não era tão bem compreendido. Mas não tem como eu olhar para essa perspectiva e dizer assim, o Senhor Jesus tira o pecado da onde, né? Se você vai ver, nós pecamos, estamos pecando e vamos continuar pecando. O Senhor Jesus, quando você aceitou Ele não fez com que você nunca mais pecasse. Mas parece que na relação entre eu e Jesus, a igreja e Cristo, está eliminado o pecado dessa relação. Parece que Jesus disse assim, olha, eu vou fazer alguma coisa que a gente vai mudar completamente a relação entre o homem e Deus. Parece que a disposição em relação à igreja, a disposição em relação àqueles que creem em Jesus, foi mudada. Agora o Senhor Jesus já não está olhando para a gente com outra perspectiva. Mas Ele está dizendo no mesmo texto, se você quiser ler depois na sua casa, Ele vai dizer assim, olha, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Deus apagou o nosso pecado. O Senhor Jesus não colocou algo em cima, como alguns pregam, e amanhã vai chamar você pelo nome e vai lançar em rosto, vai dizer, olha, passar um telão, né, como nós somos ensinados, coloca um telão, e agora Renato. Aí a gente vem na frente, fica olhando para o telão, passando vergonha. Olha, você fez escondido tal pecado, ninguém sabia. O texto está dizendo que não me lembrarei mais dos vossos pecados. Se o Senhor Jesus nos perdoa, Ele jamais vai lançar em rosto aquilo que nós fizemos. Nunca, na eternidade, o Senhor Jesus vai me chamar e vai dizer, Renato, eu lembro que aquele dia você fez algo contra mim. Ele jamais vai dizer isso. Porque Ele diz, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. E quem se lembra? Talvez eu. Talvez minha mulher. Talvez meus amigos que eu ofendi, não sei. Talvez a igreja de Cristo. Mas Ele não se lembra. E aí eu pergunto para você, há um homem capaz de não se lembrar mais dos pecados? Há um homem capaz de apagar os nossos pecados da relação e dizer assim, olha, você pecou, me ofendeu, mas não mudou nada. O amor é o mesmo, o poder é o mesmo, a ação do Espírito Santo é a mesma, eu cuido de você do mesmo jeito ou não? A gente limita, né? Eu limito. Dependendo do que acontecer, a gente... Agora, não, peraí, né? Em casa mais, não levo mais em casa, não chamo mais, a gente conversa só na igreja, porque né, não dá para evitar. Mas o Espírito Santo de Deus faz coisas extraordinárias, meus irmãos. Se nós não temos a capacidade de fazer, nosso Deus tem essa capacidade. Na sua relação com Deus, se Deus quer te lembrar de algum pecado cometido por você, talvez Ele está lembrando para que você mude de atitude, não está lançando em rosto. E Deus não vai fazer você passar vergonha, meu irmão. O maior desejo de Deus é que a gente se converta, não que a gente vá embora com medo de passar vergonha na igreja. Quem dera ao Senhor Jesus hoje, por meio do seu poder extraordinário, quebrantasse meu coração, e eu não tivesse com medo de me chegar na presença dEle, mas eu viesse quebrantado, dizendo, Senhor, eu sei o que eu fiz, e o Senhor também sabe, mas eu vim aqui pedir perdão, porque o Senhor não vai jogar em rosto. O Senhor não vai tacar na minha cara, né, como a gente costuma dizer. Dizendo, ei, pecador, a gente tem um nome, meus irmãos. E a Bíblia diz que a gente vai receber uma pedrinha branca, que vai ter um nome que só Ele sabe. E Ele vai te chamar por esse nome, não pelo nome do seu pecado.
Então, quem dera a gente tenha a dimensão da graça de Deus e diga assim, olha, graças a Deus o Senhor Jesus nos perdoou, e esqueceu dos nossos pecados, e não me lembrarei mais. Por quê? Porque Ele fez um sacrifício que mudou as nossas vidas. Precisa mudar as nossas vidas. O que eu fico mais intrigado com Deus é como é que a gente pode se relacionar com Deus. Como é que a gente consegue? E como é que Deus consegue nos amar, mesmo nós sendo assim? Falei, acho que na sexta-feira, mas como, meus irmãos? Nós se tivéssemos 5 anos em que nós amássemos alguém, e alguém ficasse durante 5 anos, acho que não demoraria tanto, né? Ofendendo, todos os dias, a gente não ia aguentar. O que você está fazendo aqui comigo, na minha casa, se você só me ofende? Para que você vem conversar comigo? Mas a gente não, meus irmãos, desculpem, Deus não, Deus está interessado. Mas é nos pecadores que se arrependem. E aí eu olho para o texto que o Fernando pregou alguns dias atrás, ele vai dizer, por isso, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então, já que o Senhor Jesus nos perdoou, já que não tem pecado para lançar em rosto, qual que é o problema que nós temos de não acessar a presença de Deus? O que é que nos impede de desfrutar dessa glória tão maravilhosa? O que é que faz com que eu e você não possa desfrutar da presença de Deus de uma forma potencial, que transforme a nossa vida de verdade? Aí você precisa responder para você mesmo. Porque o caminho está aberto, o acesso está aberto, o sangue de Jesus perdoou-nos, o poder está sobre nós, está em nós, está agindo na igreja de Deus. E quem dera ao Senhor Jesus trabalhe eficazmente nas nossas vidas, a fim de que eu possa dizer assim, olha, aquilo que as pessoas não acreditavam que eu poderia um dia fazer, para Deus foi possível. Aquilo que ninguém imaginou que eu poderia ser na vida, Deus fez possível. Deus agiu extraordinariamente na minha vida e na vida da minha família. Então tudo isso precisa ser olhado e experimentado por nós e testificado por cada um das nossas vidas e das nossas famílias. Mas eu preciso ter esse olho diante do poder milagroso que o Senhor Jesus tem. Eu preciso estar olhando e crendo, meus irmãos, porque se nós tirarmos a ação sobrenatural de Deus do Evangelho de Jesus Cristo, o que vai ficar? Vai ficar uma crença racionalista, porque aí a gente precisa agir como alguns teólogos do século XX, dizendo assim, a gente precisa tirar os mitos, a gente precisa tirar as narrativas de milagre, a gente precisa ir desmistificando, procurar o sentido último do texto e trazer um racionalismo que para a vida não serve. Para os momentos do dia a dia não conta, não resolvem. O que resolve, meus irmãos? O que resolve é a gente continuar crendo que o nosso Deus tem poder. O nosso Deus pode agir nas nossas pequenas e nas nossas grandes causas. O nosso Deus pode transformar a nossa incapacidade na nossa capacidade. Porque tem coisas que nós podemos fazer, mas nós não conseguimos. Nós não temos disposição. Nós não empreendemos esforço. Desculpe e me perdoe a palavra, nós somos preguiçosos. Porque nós temos poder e força para todas as coisas, mas não podemos desprender esforço para estar na casa de Deus, para ler a Bíblia, para entre outras coisas simples do dia a dia. Meu irmão, 5 minutinhos. Pegue uma agenda, escreva um texto bíblico, louve a Deus e vá para o trabalho. Deus falou com você. Então vamos para mais um texto. Tem um texto no capítulo 18 de Lucas, que ele vai dizer assim, do 24 até o 27. Ele diz assim, esse é outro texto conhecidíssimo dos irmãos,
E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode se salvar? Mas para ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aqui havia um diálogo entre Jesus e aquele jovem rico. E o jovem rico vem conversar com Jesus e diz: olha, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele vai dizer: olha, não há nenhum que seja bom senão Deus. Mas se você quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Ele vai dizer: olha, eu guardo os mandamentos desde criancinha. Eu sempre guardei tudo isso. E ele vai dizer: então falta-te uma coisa, pega tudo que você tem e distribui para os pobres. Aí ele era rico, tinha muito dinheiro, falou: não vou abrir mão do que eu tenho, e saiu triste. Então ele vai dizer: olha, dificilmente entrará um rico no reino de Deus. A questão aqui, meus irmãos, não é se o rico vai ser salvo ou não. A questão é a confiança nas riquezas. A questão não é ter muito dinheiro ou ter pouco. A questão é deixar de acreditar em Deus para acreditar em outras coisas. Então Deus tem a capacidade, segundo esse texto, de mudar o interesse do ser humano. O interesse era ficar rico e continuar rico. Mas o Senhor Jesus vai dizer no final do texto: mas quem pode salvar-se? Os discípulos vão perguntar: desculpem, quem pode salvar-se? Diante disso que foi colocado por Jesus, ninguém pode salvar-se. Porque se você tem que pegar o que você tem e dar aos pobres, quem é que vai ficar fazendo isso? Quem é que vai tirar tudo que tem e dar aos pobres? Todo mundo. A gente não vai fazer isso, meus irmãos. Ele vai dizer assim: olha, quem pode se salvar? Aí ele vai dizer assim: olha, mas para Deus nada é impossível. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O que é que Deus pode fazer aqui? Deus pode mudar os interesses dos homens. Deus pode fazer você e eu, talvez interessado em algumas outras coisas, passar a se interessar pelo reino de Deus. Deus pode fazer eu e você, que despreza pessoas às vezes, passar a cuidar de pessoas. Deus pode fazer com que você adentre o reino de Deus e tenha interesse em ajudar as pessoas da forma que você puder. Talvez não vendendo tudo que você tem, mas talvez atendendo alguém, talvez ensinando alguém, talvez levando alguém a algum lugar no momento que precise de necessidade. Tudo isso é participar da vida de alguém, sem querer nada em troca. E quem dera o Senhor Jesus me faça capaz de mudar os interesses da minha vida e de ser interessado nas coisas do reino de Deus. Porque em vez de eu estar preocupado só e confiando naquilo que é tangível, eu venho a confiar naquilo que eu não posso ver. Porque esse é o grande problema. Nós confiamos em tudo que nós podemos construir e conquistar com as nossas mãos, diante da nossa capacidade e da nossa racionalização. Mas quando o negócio vai para o âmbito espiritual, em que a gente não tem controle, a gente um passo para trás. Espera aí, vamos devagar. Olha, você precisa crer, não, mas vou crer em quê? Não, você precisa crer em Deus. Mas espera aí, Deus é invisível, como é que a gente crê nessas coisas? Ah, não, Deus precisa vir aqui tocar em mim, não, mas não é assim que acontece, é uma relação mais cognitiva dos nossos sentidos. Não, mas espera aí, eu não estou sentindo nada disso, então você está mentindo para mim. Você percebe que a gente precisa ter uma relação com Deus totalmente diferente daquilo que é o natural do homem? Então percebe que toda vez que percebe que você já entrou no cristianismo e ele já é um cristianismo o tempo inteiro milagroso, o tempo inteiro extraordinário, o tempo inteiro que parece que nem o sobrenatural e nem o natural está tão dividido assim. Parece que nós estamos vivendo isso, mas nós não, nós queremos pôr um ponto e dizer assim: não, aqui tudo é racional. Então me racionalize a presença de Deus no meio de nós. Então me racionalize a operação extraordinária de Deus, mudando os nossos interesses. Então me justifique tudo isso, e aí depois a gente diz: o evangelho é racional, mas nunca foi e nunca vai ser. Quem dera Deus haja hoje poderosamente nas nossas vidas, para provar para mim e para você que Ele é extraordinário,
Ele está fora da nossa razão, ele age para além da nossa razão, mas ele faz aquilo que ele planejou fazer. Porque todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas não só para o bem-estar, ou estar bem sempre, estar alegre, não, é para o bem de parecermos com Jesus Cristo. Espero que Deus esteja nos moldando, meus irmãos, mesmo que a gente não enxergue. Eu espero que Deus esteja trabalhando nas nossas impossibilidades. Eu espero que aquilo que é impossível, você quer ver uma coisa que é impossível para nós, que é impossível, e eu vou confessar pecado já, é a gente perdoar, meus irmãos. Seja homem, meu irmão. Fala a verdade. É facinho assim perdoar? Não é. Não é nem prazeroso. Porque a gente tem que ir lá e falar, olha, eu estou muito chateado. Você falou alguma coisa para mim que eu não gostei. Vou falar, meu irmão. Vamos falar a verdade, sem a gente ficar. Eu quero dizer para o irmão que essa impossibilidade de Deus também age. Quem dera a Deus pudesse olhar, eu pudesse dizer assim para Deus, olha Deus, dura coisa me pedisse perdoar, né? Dificilmente um homem seria salvo se ficasse totalmente condicionado a isso, mas Deus diria para mim, as coisas que para você é impossível, para Deus não é impossível. Não é impossível. Então, quem dera ao Senhor Jesus hoje pudesse trabalhar nesse nosso interior. E quando eu tivesse interesse sempre, preocupado com o meu ego, e não perdoar, e não me humilhar, Deus viesse e mudasse o meu interesse. Deus trabalhasse no interior da minha vida, e fizesse isso aqui que é, talvez, algo extraordinário. Coisas impossíveis, meus irmãos. Impossíveis. Quanto tempo faz que a gente não vê um testemunho de impossibilidades? Aí você vai dizer assim para mim, meu irmão, o que aconteceu? As pessoas pararam de crer em Deus? Deus parou de trabalhar? Não. Nem todo mundo conta o que acontece. Nem todo mundo percebe a ação de Deus. Então o texto é extraordinário, a palavra de Deus. Porque eu não consigo olhar para ela e não perceber nela essa ação extraordinária do poder de Deus. Outro texto, vamos lá. Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. E o verso 8. Agora vamos para coisas da vida, né? Físicas, talvez. Diz assim a palavra de Deus, Atos 14 e o verso 8. E estava sentado em Listra um certo homem aleijado, leso dos pés, impotente de andar, e ouvindo que Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te, direto sobre teus pés. E ele saltou e andou. A gente vai dizer, meu irmão, esse terminho aí de impotente de andar é o contraponto do possível, né? É exatamente o termo impossível, que aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, não chega nem a 10 vezes. Acho que só umas 3 ou 4 que eu não vou citar. E aí, eu não consigo perceber, dentro desse texto, algo que a gente possa justificar, para dizer assim, olha, Deus não age por conta disso ou por conta daquilo. Me parece que há algo aqui muito diferente dos outros relatos de milagre. Parece que a gente vê lá o Pedro e o João subindo para o templo e o mendigo lá jogando, pedindo moeda, uma esmola, e aí ele fala assim, olha, não tem prata nem ouro, levanta e anda. O cara levantou e andou e foi curado. Mas aqui tem uma coisa que parece diferente, porque ele vai dizer, olha, o Paulo parece que estava olhando para ele e percebeu que ele tinha fé para ser curado. E aí, depois que ele percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele deu um grito. E aí o cara foi curado. Então me parece, segundo esse texto em específico, que há um sinergismo entre a fé e a ação sobrenatural de Deus.
Então, não tem como a gente separar e dizer assim, é claro que eu não posso dizer, se Deus quiser fazer, Deus vai fazer e ponto. Depende de fé, não depende de fé, uns negros justificam, não aconteceu porque você não tem fé. Não é questão de justificativa nesse texto, a questão é assim, a gente acredita para estar em busca dessas impossibilidades? A gente tem, porventura, meus irmãos, ainda fé para acreditar que Deus pode agir de forma extraordinária? Ou a gente deixou de ter fé? Será que se tivesse alguém aqui dentro da nossa igreja, como Paulo, que tem essa capacidade de olhar dentro do nosso olho e dizer assim, você tem fé para ser curado? Não, você não tem. Será que a gente poderia dizer assim, não, pode vir aqui, me chama porque eu tenho fé. Pode me chamar que eu tenho fé porque o possível, o extraordinário vai acontecer na minha vida. Ou será que nós estaríamos escondidinhos lá no fundo dizendo assim, olha, eu não estou com muita fé hoje não. Eu não estou crendo muito nessas coisas não. Porque, meus irmãos, para nada mais serve do que um relato bíblico do que para alimentar a nossa fé. A maior procura e o maior desejo em que se preservasse as Escrituras é para que chegasse diante de nós esses relatos de homens que por meio do Espírito Santo fizeram coisas extraordinárias. Se isso não chegasse para nós, como é que seria a nossa fé hoje? Você crê em quê? Crê em Jesus. Você prega o quê? Eu prego que Jesus é bom e ponto. E os detalhes, meus irmãos, Deus é capaz de fazer essas coisas ainda hoje. Deus ainda é capaz de fazer essas coisas. E hoje a minha pregação é para que Deus traga de volta a nossa percepção milagrosa. Traga de volta a nossa percepção de coisas extraordinárias. Por mais que a nossa mente se fechou para algumas coisas, por mais que nós estamos aqui talvez esperando ver algo fora do comum para dizer assim, agora eu acredito. Deus pode fazer essas coisas ainda, mas precisa que nós venhamos como uma comunidade, unidos, termos fé na mesma coisa para que Deus trabalhe. Não adianta todo mundo aqui não acreditar mais em nada e a gente precisar falar, traz um milagreiro aqui para fazer uma cura extraordinária para o povo voltar a crer. Não vai adiantar, porque só quando o milagreiro vier que a comunidade vai ter fé. Quando ele não estiver presente, o povo deixa de ter fé, porque a fé está nele, não está na ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, que Deus hoje possa, meus irmãos, trazer de volta aos nossos corações esse desejo de que Deus faça coisas novas nas nossas vidas, de que Deus faça coisas extraordinárias, de que Deus trabalhe dentro dos nossos lares e das nossas famílias, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, como uma pessoa ser curada assim de forma instantânea. Tínhamos isso dentro da nossa casa quando era pequeno. Me lembro que nós, por bondade e misericórdia de Deus, crescemos dentro dessa atmosfera milagrosa também. E minha mãe tem um costume que quando acontece qualquer coisa, ela canta, né? E às vezes está angustiada, ela canta. Às vezes ela está triste, ela canta. Às vezes ela precisa de alguma coisa, ela canta. Tudo canta. E aí eu me lembro que uma dada oportunidade, nós éramos muito pequenos e meu irmão estava com uma febre altíssima em casa, se tremendo todo, e minha mãe cantando ainda. De repente a febre passou. E aí não tem como a gente dizer que não foi uma ação sobrenatural. Não tinha um óleo ungido para pôr sobre o meu irmão. Não tinha um presbítero lá dentro de casa. Hoje tem, mas naquela época não tinha. Não tinha ninguém com aquele ato mágico, milagroso, alguma coisa extraordinária para fazer acontecer ali. Não tinha. Só tinha nós 4 orando e pedindo a Deus algo que só Ele podia fazer. Aí você vai dizer, meu irmão, mas hoje a gente pode fazer um remedinho. Nós não tínhamos carro, morava lá para dentro. Não dava para a gente. O nosso impossível naquela ocasião era a cura da febre do meu irmão. Só isso. E talvez hoje para você é algo comum, mas para nós naquele momento era impossível. Se fosse hoje, nós colocaríamos dentro do carro e levaríamos no hospital. Mas naquele momento, foi uma ação sobrenatural de Deus dentro da nossa família. Por meio de 2, 3 crianças e de uma mãe cantando o hino da harpa. Não porque os hinos da harpa são mais santos, não tem nada a ver, é porque a gente acostumou a cantar e nós gostamos disso. Então,
Perceba, meus irmãos, que o maior desejo de hoje falar para os irmãos é que a gente retome isso, meus irmãos, dentro das nossos lares. De que você volte a acreditar nisso, meus irmãos. De que você creia que Deus pode fazer milagre na vida de pessoas, talvez usando você com coisas simples. Dizendo, olha, Deus pode te curar. Dizendo, olha, eu posso orar por você. Dizendo, porque a gente teme e aí a gente ressignifica o milagre para tentar sair e dizer que Deus não faz essas coisas por meio da gente. Meus irmãos, Deus ainda pode fazer coisas extraordinárias. Quem dera eu e você pudesse olhar para tudo isso e dizer assim, olha, meu irmão, eu preciso que o Senhor acrescente a minha fé porque eu já não acredito mais. Eu já não sei mais se é bem desse jeito, Antônio Carlos. Eu vi algumas coisas aí quando eu era criança, eu já vi até nego ser curado com tapa nas costas, cada coisa doida. Mas, como é que acontece hoje? Não importa, meu irmão, importa que Deus faça. O importa é que a gente acredite. O importa é que a nossa fé seja alimentada. O que importa é que a gente chegue diante de Deus com fé suficiente para dizer assim, Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer isso aqui. É pequeno, mas para mim é impossível. No meu contexto hoje é impossível isso acontecer. Deus pode trabalhar, Deus pode agir, Deus pode mover coisas a nosso favor. Depende de você, depende de mim, porque Deus tem todo o poder. Se nós ainda seguirmos, eu posso ler um texto, que esse texto aqui para mim, ele é um texto bem curtinho, capítulo 1 de Lucas, um versículo só, não, 2 versículos, que é a passagem do anjo conversando com a Maria, e ele vai dizer assim, olha, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Me parece, se você for ler o capítulo 1 todo, depois leia na sua casa, me parece que tem uma coisa aqui que parece que está fora da lógica. Um anjo aparece para Maria e começa a conversar com Maria. E aí diz para Maria, salve agraciada, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E começa ali falar com a Maria, dizer para ela, olha, você vai ter um filho, e a sombra do Altíssimo te encobrirá, e ela, peraí, sombra do Altíssimo vai me cobrir, eu vou ter um filho? Me parece que dentro desse relato pequeno, a Maria tem dúvida. E aí ele vai dizer, parece que o narrador ou o escritor vai colocar a parte da Isabel exatamente para dar fé na Maria. Ele vai dizer assim, no meio de uma conversa que era para Maria ter um filho, ele vai lembrar da Isabel. E ele vai dizer assim, olha, Isabel, sua prima, que já é avançada de idade, vai ter um filho. Está no 6º mês, ela era estéril. Ou seja, aí a Maria falou, peraí, mas se Deus vai dar um filho para Isabel? Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Na sequência você vai ver ele dizendo assim, olha, e eis aqui a sua serva. Então ele passou a crer, ela passou a crer, por quê? Porque ele lembrou de uma ação milagrosa de Deus na vida de Isabel, no meio de um relato que estava falando de Maria. E aí a gente tem um pensamento totalmente fora, porque parece que naqueles momentos, ou no cristianismo primitivo, havia uma fluidez tão diferente. Entrava um anjo e parece que mesmo conversando com o anjo não tinha muita fé. Porque a gente já imagina, nossa, se o anjo aparecer para mim, como é que ele vai falar alguma coisa e eu não vou acreditar? Então, parece que a Isabel ou a Maria não estava acreditando em nada. Mas aí quando ele fala que a Isabel teve um filho, e que para Deus nada é impossível, a Maria passa a crer. Então, é isso que a Bíblia serve para nós. A Bíblia serve para que você ouça um relato de milagre e tenha fé. A Bíblia serve para que você esteja na sua casa
desacreditado, e você vai lá e leia e fala assim, Deus é poderoso para fazer isso, porque a Bíblia está dizendo que porque para Deus nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível, aqui ele já está generalizando, ampliando o discurso para muitas coisas, e não é algo específico, porque ele poderia dizer assim, olha, para Deus, fazer mulheres que não têm filhos gerar, é tranquilo. Não, ele amplia e ele vai dizer, olha, para Deus nada é impossível. Deus está preocupado aqui em demonstrar o seu poder para todos nós. Agora depende da nossa capacidade de olhar para o texto bíblico e dizer, Senhor Jesus, eu preciso acreditar para que o Senhor faça isso comigo. Eu preciso acreditar para que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida. A gente precisa, meus irmãos, trazer esse mundo sobrenatural de volta, que nós afastamos ele. Porque ele foge do nosso controle. Não somos nós que regemos ele. E nós queremos tudo controladinho, tudo dentro da nossa racionalidade. E você vai dizer, meu irmão, é porque o mundo que você vive é diferente do meu mundo. Eu sei, meus irmãos. Cada um de nós temos um mundo diferente, uma experiência diferente, trabalhos diferentes. Mas eu espero que Deus possa fazer com que você desfrute de impossibilidades. Que você desfrute daquilo que é extraordinário. De que você olhe e fale assim, meu irmão, isso daqui para mim era impossível. Mas Deus fez algo possível. Em nome de Jesus, meus irmãos. Eu quero encerrar com o último texto, que está lá em Efésios, no capítulo 11 e o verso 6. Esse todos nós conhecemos. E vai dizer assim, capítulo 11, desculpem, meus irmãos. Hebreus, capítulo 11, desculpem. Volta a fita. Agora tem, né? 11 de Efésios, né? Nossa, é que esse é um Efésios oculto que você não conhece. É um apócrifo aí, a gente fala qualquer coisa. Capítulo 11 do livro aos Hebreus e o verso 6, que vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Percebam, meus irmãos, que existe uma impossibilidade aqui que é possível para nós. É possível você se aproximar de Deus crendo nele. É que é impossível agradar a Deus não tendo fé. Mas se você tem fé, é possível agradá-lo. Se você acredita que o Senhor Jesus existe e trabalha por aqueles que nele esperam, é possível agradar a Deus. Não é a bela voz. Claro que a bela voz, ela agrada a Deus e a gente que ouve, claro. Mas é o coração que acredita na ação extraordinária de Deus. É o coração que vem para a presença de Deus dizendo assim, Senhor, eu acredito no pacote completo que é a fé. Não é naquilo que me cabe e eu digo, olha, eu assimilo melhor essa parte da fé, essa daqui eu não gosto muito. Eu acredito no todo. E aqui ele vai tão além que ele vai dizer, precisa acreditar que Deus existe. Aí você vai dizer, meu irmão, mas como é isso? Nós estamos na igreja, meu irmão. Esse texto não cabe para a gente. Nós todos aqui acreditamos na existência de Deus. Mas nós estamos falando exatamente aquilo que começamos falando. Nós estamos aqui no mundo do sobrenatural, daquilo que não é capaz, nós não somos capazes de tocar, talvez. Então, talvez a gente não tenha fé como a gente imagina que tenha. Mas é possível se aproximar de Deus tendo fé. E é possível vir para o culto e dizer assim, olha, eu consegui hoje agradar a Deus. Talvez eu não cantei como eu gostaria de cantar, porque minha voz, né? Mas eu tenho certeza que Deus estava presente. Eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. Eu tenho certeza que Deus recebeu o culto. Eu tenho certeza talvez que Deus falou comigo. Eu tenho certeza que Deus estava lá no meio da igreja e eu sentia Deus se mover no meio do seu povo. Tudo isso
é um meio de agradar a Deus. Agora, se nós não temos essa capacidade, quem dera ao Senhor hoje Jesus nos capacite para tal. Quem dera ao Senhor Jesus hoje me faça capaz de entrar aqui na igreja e dizer ao Senhor, eu não posso sair daqui sem lhe agradar. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu acredito, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, meu irmão, dizendo que hoje o Senhor Jesus está feliz conosco. O Senhor Jesus se agrada de nós. Deus está diante de nós hoje, percebendo a nossa capacidade de crer nele. Tá, a fé vem de Deus, tudo bem, meus irmãos, está tranquilo quanto a isso. Mas nós alimentamos ela, e nós podemos continuar crendo em Deus. Porque ele vai dizer assim, porque o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Mais uma vez o Senhor Jesus muda os interesses. E quem dera hoje eu e você saia daqui certo de que o Senhor Jesus age no impossível. Porque o que é possível, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Permita Deus trabalhar no meio de nós. Permita Deus tocar a sua vida hoje, mesmo que você não possa vê-lo. Permita Deus fazer aquilo que talvez você já não acredita mais. Meus irmãos, eu vou encerrar dizendo o seguinte, eu acredito que Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu e que talvez a gente não quer que Ele cumpra. Talvez cumpriu um tempo e a gente desistiu dele. Porque, meus irmãos, Deus é benigno, e benigno é gentileza. Deus não vai pegar você à força e fazer você fazer o que Ele queira. Ele é gentil. Então, meus irmãos, vamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós? Vamos permitir que Ele faça segundo a sua vontade? Vamos permitir que a gente reconheça os seus atos milagrosos, extraordinários, do seu amor, do seu perdão, de não nos condenar, de fazer milagre, de mudar a intenção do coração do homem, e reconhecendo tudo isso, nós nos aproximamos de Deus com fé, a fim de agradarmos o Senhor.